Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E hoje, quando eu liguei o computador agora, à noite não, à tarde, no caso, quando eu chego do trabalho, aí vejo essa notícia agora, né, que finalmente o X fora do Brasil, o Twitter, o que muda para os usuários, lógico, a respeito que desde sábado o ministro, o promotor, o juiz, o chanceler, Adam Sandler, não, isso é do filme V de Vingança, o nosso Careca de Moraes, que acha não, ele acredita que manda no país, e realmente tem mandado no país, que é, por causa dele, o Twitter vai sair do país. Após a decisão anunciada no último sábado, dia 17, por Elon Musk, a rede social X, o antigo Twitter, encerrou seu escritório no Brasil. A decisão do empresário veio após uma declaração a respeito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Retirada da rede social é mais uma entre muitas manifestações do proprietário do X em relação com condução do ministro sobre processos que envolvem ele e a empresa no país. Isso aí é o caso que todo mundo já sabe. Esse Alexandre de Moraes, ele está querendo, ele proibiu, cancelou o perfil de muita gente por causa que era do lado do Bolsonaro. Aí nós temos que voltar lá atrás, o que aconteceu. Mesma coisa aconteceu na Venezuela. Jair Messias Bolsonaro versus Luiz Inácio da Silva, os dois concorrendo à presidência da República. Bolsonaro visivelmente na frente, com uma margem de vantagem, nem tinha como, mesmo não gastando tanto dinheiro na campanha política, demonstrando um público maior de motociata, o pessoal nos barcos, tudo. Aí do nada, uma reviravolta, Lula ganha. Tem manifestações, tem pessoal revoltado, não acreditando. Em primeiro lugar, não houve nenhum golpe de Estado. O próprio Jair Bolsonaro saiu do país. Lógico, ele ficou relutante em aceitar o resultado, mas saiu. E isso até uma coisa que o Nicolás apodrecido, o usurpador, tentou jogar na cara do Luiz Inácio. Ele falou, quando o tribunal de vocês aí, o STF, deu a vitória aí, que Lula ganhou, eu não contestei, fiquei do seu lado. E agora, quando eu ganho aqui, vocês contestam, ou seja, como queria dizer assim, olha, eu sei que teve fraude aí, não contestei, então era você estar do meu lado. Por isso que o Luiz Inácio tá caladinho, tá fechadinho, que nenhuma agulha passa. Mas é claro que ele também tem que fazer o teatro dele, dizendo que não quis se meter também na democracia do outro país quando viu que o povo lá estava revoltado. Porque ele bem sabia que a revolta de lá foi igual a revolta de cá. Mas é como eu também já falei em outro vídeo, né? Aqui é mais difícil porque houve uma parcela de polarização entre Lula e Bolsonaro, coisa que lá no Maduro e o Edmundo não teve. O Edmundo foi muito mais ovacionado lá, não teve nem como querer comparar. Aí, lógico, as pessoas ficaram revoltados, não acreditaram. Até hoje eu acredito também que foi golpe, mas o golpe é da esquerda. Não teve Jair Bolsonaro convocando o exército, convocando as forças armadas todas e ficando no poder, mandando prender as pessoas da esquerda, não teve ele cerrando, perseguindo todos os políticos de esquerda, não teve nada disso. Ele até fez um silêncio. Então quando diz que Jair Bolsonaro, a direita tentou um golpe, isso é tudo conversa fiada. Aí o que aconteceu? Então esse Alexandre de Moraes começou a caçar no Twitter as pessoas que estavam criticando as urnas, tudo quanto é coisa relacionada ao PT e à esquerda. E esse cara queria o quê? Que
que o Elon Musk sempre mandou nas conversas não oficiais que ele falasse dos perfis, proibisse usar tudo que ia contra uma democracia. E o cara que bilionário, que vive, que tem seus negócios em países democráticos, é lógico que o cara não aceitou isso. E ele encerrou o escritório no Brasil para poder não botar os funcionários dele em risco, lógico. Isso todo mundo já sabe, tem falado em muitos canais do YouTube. E aí fala-se como a repercussão e o governo e a oposição posicionam a favor contra o bilionário. Muitos têm falado sobre quais serão os próximos capítulos, mas afinal o que muda com a saída do representante do X, que atuava no Brasil desde 2012. Para analisar os impactos dessa mudança, a CNN conversou com especialistas em tecnologia e inovação. Aí vamos ver aqui o que a mulher que falou em respeito à saída, sobre respeitar a legislação. As redes sociais têm que respeitar, as redes sociais respeitam a legislação brasileira. Por exemplo, não é permitido botar vídeo de crianças nuas nem fazendo sexo. Não é permitido fazer um vídeo fazendo apologia a racismo, ao nazismo. Isso não no caso, ditadura, é o correto. Não era nem para poder permitir vídeos de apologia ao comunismo, né? Mas enfim, aí eu tenho que ficar quieto. Só que a análise que essa mulher vai fazer aqui não é o sentido correto. Esse meu camundongo aqui tá demais. Não sei o que tá vendo que ele não tá configurado direito. A gente teve um problema técnico. Então, Tainá, Luísa estava comentando justamente o que a Luísa acabou de dizer, né? Então, a partir do momento que a empresa decide oferecer seus serviços ao Brasil, ela está sujeita à legislação brasileira. Certo, aí ela falou certo, não tem nada errado não. Eles vêm para fora e qualquer país também vai estar sujeito às legislações daquele país. Hoje, os usuários, quando escolhem também qual serviço gostariam de utilizar, eles têm duas frentes. Tem a do contrato, que são os termos de uso, né, para que ninguém lê, né? É claro, né? Aquela empresa cumpra com o que está colocado ali sobre questões de privacidade, de segurança, moderações de conteúdo. Isso tudo normalmente também tem regras específicas. Sim, como eu e falei, as leis do país aonde o usuário está. Tudo isso aí é aceito, como já está certo. Então, isso aí, ninguém está criticando essas coisas quando há a proibição. Minha primeira rede social que comecei era o Gazag, era só fotos, era muito maneiro o Gazag, conheci várias pessoas lá. Fiquei muito triste quando o Gazag acabou e virou só negócio de cassino, negócio assim, não, de jogo de cartas. Depois do Gazag, o Orkut, que também até hoje lamento ter acabado. No Orkut também ele era bem terra de ninguém, ele era bem livre. Aí o Facebook surgiu com aquela coisazinha das pessoas eram mais amorosas, enquanto que o Orkut, o pessoal lá se odiava. Mas o Orkut sempre foi muito bom. Também tive o tal do Facebox, não, era Facebox, aí que depois virou Netlog. Tive H5, tive o Badu, que era mais para namoro. O Badu até acabou, o Badu era quase que coligado com o Facebook. Tive o Amigos também, mas também poucas usadas. Mas o que me chama a atenção é o Orkut. O Orkut tinha comunidade, tinha aquilo tudo, as pessoas lá marcavam encontro, tinha o tal do Orcontro. Uma vez eu fui no Orcontro que não era para ter ido, eu nem sabia o que significava a festa. Eu pensando que era uma festa na casa de alguém, ou algum aniversário. Quando eu fui ver, era uma festa numa praia, coisa, aquela Tecnodrain. Eu disse, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Tive que ir logo embora de lá. Então a gente sabe que a regulamentação não permitir coisas, não deveriam nem apologia a drogas em redes sociais, isso tudo está válido. Isso sim tinha que caçar o perfil. O cara querendo
como dizer assim, marcar encontro com criança ainda adulto, todas essas coisas a justiça usar para poder caçar um cara que está usando uma rede social para fazer um crime, isso é válido. Isso não é ditadura, não é perseguição, é válido. É como fala, a internet também não é para se dizer que é terra de ninguém. Você não pode usar um perfil, um perfil falso, ameaçar uma pessoa, extorquir, dizer que vai sequestrar. Então essas coisas todo mundo tem a consciência que a justiça, lógico, tem que ficar de olho nas redes sociais, ver quantos caras marginais, criminosos pode usar. Mas não é o caso das pessoas perseguidas no Twitter. No caso aqui do Brasil, o cidadão brasileiro tem essa camada de proteção. Então, com a decisão empresarial, né, do X sair do Brasil por questões que são medidas extremas, né, uma decisão de uma empresa sair de um país, as decisões que a gente vem acompanhando, essas medidas extremas, todo mundo sai perdendo, né, porque nós deveríamos estar num caminho de diálogo. Mas dialogar como? Com um cara que se considera o todo-poderoso e não quer diálogo. A verdade é que o Elon está protegendo seus funcionários. Não quer que eles sejam presos. E o Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição. O cara quer saber dos perfis das pessoas, quer bloquear, está caçando pessoas, como dizem, bolsonaristas, né, ligados à direita, por discordarem da esquerda, do governo, do PT dele. Se uma pessoa escreve lá no Twitter, Alexandre de Moraes está pisando a bola, está rasgando a Constituição brasileira, isso não é motivo para um cara ser preso. Agora estamos vivendo numa época que é realmente ditadura. Agora eu queria ver os molequinhos espertinhos, comunistinhas, que adoram dizer, eu fico traumatizado com a ditadura que teve nesse país, sem nunca ter vivido lá. O camarada nasceu em 2000, nunca chegou a viver no período militar. Eu vivi no período militar, nasci em 74. Quando ele acabou, eu ia fazer 11 anos ainda. Eu vou dizer que época boa que eu vivi. Eu não via meu pai se queixando, não via meu pai reclamando que foi perseguido, de nada, que eu vivi num lugar... você viveu num lugar pequeno, pouco importa. Não tinha a perseguição. Se não estava estourando um carro forte, roubando banco para fortalecer partido comunista, não estava sendo perseguido e não tinha ditadura. Pô, tinha programas humorísticos que falava tudo. Programa humorístico era programa humorístico. Agildo Ribeiro, Jô Soares, Chico Anísio, todo mundo que estava vivo, fora uns outros nomes, e os caras escrachavam. Hoje não se pode mais fazer isso. Lógico, o Jô Soares, antes mesmo de morrer, já se vendeu para a lacração. Chico Anísio e Agildo Ribeiro hoje em dia não poderiam nem fazer mais as suas formas de piada. Hoje vivemos numa ditadura, caçando perfil de pessoas. Não é perfil de cara que está armando matar alguém. Uma vez no Orkut, caçaram o perfil de pessoas quando teve uma guerra de torcida, não lembro se foi Corinthians e Palmeiras. Aqui os corintianos mataram um palmeirense, aí numa comunidade do Orkut eles marcavam encontro para ir, falava e fizeram o mesmo e mataram, ou seja, numa guerra. Ou seja, então perseguiu aquele tipo de cara, usaram o Orkut, é outra coisa diferente. Criminosos realmente reais, né? Torcedor, criminosos, mataram realmente pessoas. Agora, querer dialogar com um cara que quer proibir, quer caçar uma pessoa porque tem opinião contrária, onde tem democracia? Hoje estamos vivendo na democracia relativa. Eu sempre detestava quando via aquelas pessoas todas cheias de pomposas, doutorados, essas pessoas com seus cursos de sociologia, filosofia, qualquer coisa, fala, mas isso é muito relativo, que não sei o que, coisa. Aí quer usar um argumento e tudo é relativo, tudo é relativo. Agora, a democracia é relativa. E como tem falado assim, né, a democracia é relativa. A nossa democracia está igual a democracia da Venezuela. A democracia lá onde, como o Boi Bolos falou, essa
nenhum modelo de democracia que eu aprovo. E a Venezuela não tem democracia nenhuma. Eu não aprovo o modelo de democracia do nosso país. Nosso país está caminhando para isso. Alexandre de Moraes está se comportando igualzinho como eu falo, o chanceler do filme V de Vingança, o Adam Sandler, que queria mandar e queria controlar a população. Então, quando essa mulher fala deveria ter diálogo, qual diálogo? O Elon Musk não ia ceder, ele não é acostumado a ceder a caprichos de governante de países ditadores comunistas. E olha que o Alexandre nem é o presidente do Brasil. Para você ver como esse cara tá... quando compara ele com o Nicolás, mas o cara não é o presidente da nação. É isso que tem que entender. Esse cara ele não tem esse todo poder. Como aquela música do Kanye West, nenhum homem deveria ter tanto poder. E o cara tem poder. O cara, se quiser mandar prender o presidente, ele manda prender o presidente. De uma construção de um ambiente digital sustentável, né? Ou seja, de colaboração, de como podemos construir esse ambiente que possa ser alcançado de qualquer lugar do mundo, mas que ao mesmo tempo a gente não tem ainda, como já foi dito pelos analistas, um tratado internacional que já tratasse disso de forma igualitária para todos. Então, o que a gente sempre teve uma regulamentação próprias redes sociais, não permitimos isso, aquilo, postar conteúdo ofensivo, coisas criminosas, tudo isso já teve. Quando um cara burla uma regra dessa, da rede social, o perfil não é logo excluído, e vaza, que o cara fez algo relacionado à criminalidade, tá, vamos dizer assim, aliciando pessoas para um certo encontro criminoso, o cara é caçado. Isso sim, o cara não pode usar uma rede social para poder ameaçar, vou te dar um tiro, vou fazer isso, aquilo todo. O cara, eu falei no momento. Bom, o cara pode ser preso por isso, é ameaça. Quem vai acreditar que o cara fez aquilo no momento ou que ia fazer mesmo? Então, isso aí existe. O que não é aceitável, o ponto do Elon Musk, e não querer concordar com o Alexandre de Moraes, é que o cara está perseguindo pessoas que eram ligadas a Bolsonaro. Bolsonarista, uma pessoa qualquer, uma pessoa aleatória, que disse: eu votei em Bolsonaro, acredito que ele venceu, houve fraude na urna, o STF tá ligado com isso. O que eles têm que fazer? É o direito de opinião, é provar que não, e não mandar prender uma pessoa por isso. Ué, que mundo nós estamos agora? Nós voltamos à época do Império, que ninguém podia falar contra a coroa, crime de lesa majestade, sujeito a ser condenado à morte. Daqui a pouco, agora eu até compro o argumento de quantas pessoas falavam assim: eu tenho medo de instalar a pena de morte no Brasil, que só vai morrer pobre, que não sei o que, ou morrer negro, não sei o que lá, o bandido mesmo não vai. Agora, hoje, eu já teria um certo receio e medo mesmo, porque eu já sei que não ia ser criminoso de verdade que ser preso, não ia ser morto. E sim uma pessoa que discorda do governo federal, e mais discorda do Alexandre de Moraes. A gente vai ver, sim, é um desafio, uma burocratização, na medida em que pare de se ter esse contato local da empresa, há uma dificuldade muito maior para as autoridades aqui fazerem valer uma ordem judicial estabelecida. Por quê? Porque não pode prender as pessoas do escritório. Não existe mais o escritório aqui. Já estão nos Estados Unidos. Aí é só o usuário. O que não quer dizer que não se possam tomar outras medidas técnicas, inclusive evoluir para um bloqueio, em que aí o usuário, por exemplo, pode não conseguir acessar mais aquele serviço a partir de uma conexão. Igual o Nicolás Maduro, é isso aí, bloqueia. Igual bloqueou o WhatsApp lá. Tem que ser igual o país comunista mesmo, né? Você está querendo? É o nosso Brasil. É isso aí que muita gente tem que entender quando fala. Deixa instalar o comunismo no Brasil para ver o que é. A democracia vai ser válida até instalar o comunismo no país. Depois disso, a democracia não existe mais. Não tem aquela frase quando dizem que
que as feministas querem direitos iguais, só quando é para elas, quando é para o homem não. Uma coisa é democracia no comunismo. O comunismo só quer democracia até o povo, de forma democrática, eleger um governo comunista. Depois disso, a democracia acaba. Acaba as redes sociais, tudo, porque é de um país capitalista, não pode aceitar, tem que botar o telegrama que é da Rússia, e tem que ser assim mesmo. Então, daqui do Brasil, né? Espero que a gente não tenha que chegar até essa medida, né? Ou seja, mesmo não estando com representação aqui no Brasil, vai continuar sujeito à legislação brasileira. Vai, não tem problema. O negócio é que o Careca de Moraes não vai ficar mais ameaçando os funcionários do Twitter. Isso aí que o Elon Musk ele ficou protegendo os seus funcionários, que não aceitaram acatar as ordens do Alexandre de Moraes, que não tem cabimento. Não tem cabimento as ordens dele para perseguir pessoas que são contrárias às suas ideias, seus desmandes. Ou seja, isso aí é o mesmo que um cara que tem um jornal, um pequeno jornal de pequena tiragem, e também começa a escrever, falar. Lógico, hoje em dia ninguém mais compra jornal impresso, mas vamos supor assim que ainda tivesse. O cara está escrevendo lá, igual esses jornais de pequeno porte ou médio porte, o cara quer se caçar. Não, vou fechar aquele órgão de imprensa ali. A gente tem que entender que a liberdade de expressão do país está sendo caçada. Não é liberdade de se falar apologia a coisas condenáveis. Veja bem, não é o cara dizer que eu sou a favor de uma coisa que é completamente contra aquilo que as pessoas já abominam. Não é isso. E cada vez mais reforça a ideia, agora eu vou até especular um pouco, que houve fraude nessas eleições mesmo, e esse cara estava junto, ele sabe, e as pessoas começaram a cobrar, começaram a questionar, começaram a ir na rua, começaram a divulgar, falar isso no Twitter, e o cara está querendo se blindar. E todo mundo lá dentro defende, fala, não, que esse cara luta pela democracia. Eu lembro quando Jair Bolsonaro no poder falou que devia fechar o STF, não podemos ir contra pessoas que estão contra a democracia, que não sei o quê, que esse STF defende a democracia. Eu não sei que democracia. Estava vendo um vídeo também de um programa jornalístico, e estavam os debatedores falando, e um dos debatedores falou que sim, que a princípio o Alexandre de Moraes fez certo, que as pessoas naquele 8 de janeiro estavam dando golpe à democracia. Ninguém estava dando golpe à democracia. Estavam pessoas ali revoltadas com o resultado das urnas. Não teve golpe da democracia ali. Golpe da democracia é o próprio pessoa que está no poder, que perdeu, que não aceita perder e que vai e que quer tomar o poder à força. Isso quem fez foi o Nicolás Maduro. Se quer fazer um parâmetro com Bolsonaro e Nicolás Maduro, estão completamente errado. Ele estaria mais para o próprio Edmundo, que está lá tentando contar com a justiça. Aí o interessante é que fala que o escritório do Twitter no Brasil, os funcionários tentaram entrar em contato com o Tribunal Federal, ou seja, para poder, para poder ver a respeito desse desmande do Alexandre de Moraes. Tentaram buscar na justiça, buscar pelos seus direitos para poder ir contra as ordens que ela está fazendo, as ordens ditatoriais. E lógico que não foram ouvidos, ou seja, continuou o Alexandre de Moraes mandando e ameaçando prender as pessoas, tudo falando por debaixo dos panos, e os caras revelaram publicamente, olha, o cara tá nos mandando mensagem secreta aqui, nada oficiais, e eles revelaram. Aí lembra igual lá na Venezuela a mesma coisa. Como o Lula falou, se o outro lado perdeu, eles buscam na justiça lá, vão ver lá, no tribunal deles lá, para poder ver se apurar. Mas apurar como?
um tribunal todo aparelhado pelo próprio Nicolás Maduro. Vocês vão buscar na justiça um direito na qual o Alexandre de Moraes ele está totalmente tudo aparelhado a favor dele. Aí fica complicado isso. E se ficar com dificuldade de cumprir com leis do Brasil, ainda há a possibilidade de se aplicar uma medida mais extremada ainda, que é um bloqueio mesmo daquele acesso àquela plataforma, né? Então, acho que temos que olhar para tudo isso e pensar para onde vamos, né? Acho que é importante esse ambiente de... Vão poder usar VPN, né, como falaram, para poder acessar, mas acho que muita gente não vai fazer isso, vai desistir de acessar mesmo. De diálogo, esse ambiente de construção Não se tem diálogo com o ditador. Colaborativa para uma internet ética, segura, saudável, sustentável para... Ninguém é contra isso. Ninguém é contra isso, como eu falei. A pessoa vai entrar numa rede social, aí fala logo isso. Tem aquele tal do... Tem uma rede social aí, como é que é? Reddit, sei lá o nome daquela rede social. Eu não consigo postar nada dela, até vou sair dela, uma rede social mais chata. É cheia de regras, tudo lá escrito em inglês. E, lógico, toda rede social ela tem as regras para poder ninguém infringir a lei. Se o cara infringe a lei, o cara merece ser preso mesmo. O cara, vamos supor, marca com o pessoal, os caras para poder sair de noite e poder estuprar alguém. Bom, um cara desse, a rede social aí tem que ser rastreada, ver quem são os amigos do cara, quem está junto com ele, para poder prender aqueles caras. Isso ninguém seria contra. A rede social para poder prender o perfil de uma pessoa criminosa, ninguém seria contra isso. O problema é querer tratar uma pessoa que dá sua opinião num país que dá direito a ter opinião, que é um país democrático ainda, como um criminoso. Todo mundo tem o direito de falar, e eu não acredito que Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições. Esse STF não nos representa, todo mundo pode falar isso. Não está representando. E o cara está se blindando dos seus poderes, de ter poder de polícia, poder de promotor, poder de juiz, poder de ministro, de tudo, para poder querer ser o cara mais poderoso do país. A verdade é essa. Aí, como viu os especialistas, estamos vivendo tempos negros, que nunca tinha visto isso antes. As pessoas não se lembravam disso. Mas na mente desses esquerdinhas, desses comunistinhas que falam tanto de ditadura, eles não estão vendo nada demais. A ditadura era só no passado, no regime militar. Agora estamos vendo na maior democracia possível. Para todos. Luísa. Professora, antes de mais nada, obrigada pela entrevista, muito bom poder contar com você aqui. A senhora falou, inclusive, de outras medidas que podem ser tomadas, né, para contornar essa situação. Que tipo de medidas seriam essas, professora? Poderia haver um acordo por meio do Ministério da Justiça, por exemplo, para agilizar essa remoção de conteúdo, mesmo sem a representação aqui no Brasil? Eu digo assim, alternativas para o caso de não haver o bloqueio do X, né? Se o X continuar operando, quais as medidas que a senhora sugeriria para contornar essa questão? Bem, Luísa, logicamente, como qualquer prestadora, né, de serviço que está alcançando brasileiros aqui, há medidas que acabam tendo que ser trabalhadas por autoridades junto àqueles que conseguem gerar um controle maior de acesso, de conexão a esse ambiente, né? Então, são medidas que são mais técnicas, né? Então, por exemplo, você pode ter suspensão temporária ou bloqueio definitivo. Significa que se... Mundial! Pega daqui, filho! Pode me ajudar. Que droga. Isso aconteceu comigo há 2 anos atrás, no Facebook. Eu fui postar uma coisa que o Facebook achou agressivo. Foi até no meu aniversário mesmo. Foi meu aniversário de 48 anos. Estava com 48 anos, o pessoal me dando parabéns, eu não podia responder. Fiquei 2 dias sem responder. Aí tive que depois entrar e falar, gente, eu estou agressando meu aniversário, que eu fiquei 2 dias bloqueado. Porque eu postei uma coisa e o Facebook achou
Eu postei em tom de piada, achou aquela postagem ofensiva. Então eu fiquei bloqueado durante 2 dias. O próprio Facebook achou aquilo ali. Uma palhaçada, nem estou lembrando bem o que eu postei. E eu até falei, é engraçado que vocês não entendem uma piada, mas a inteligência artificial que não era tão inteligente assim. Então eu vejo que as redes sociais elas regulam bem os seus usuários. Agora, o que não pode aceitar é o cara querer caçar pessoas que estão dando sua opinião. E muita gente achava, estão caçando só perfil bolsonarista. Muitos conteúdos de cara de youtuber defendeu o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o cara estava caçando quem era contra a ideologia deles. O cara votou no Lula, o cara está caçando o bolsonarista, ótimo, merece, são presos, golpistas. Mas ninguém deu golpe. Ninguém quis dar golpe. É lógico que até hoje se fala dessas urnas, acho que ele acredita que teve uma fraude. Mas ninguém foi com o exército lá e tirou o Lula do poder, mandou prender, não foi nada disso. Manifestação popular não foi golpe. Só faltava tentar dizer que também que na Venezuela foi golpe. E aquele safado do Guilherme Boulos tentou usar essa alfinetada. Viu que passamos por aqui um golpe. Ou seja, uma revolta de algumas pessoas é golpe. Então essa gente não sabe o que é golpe. E esse Alexandre de Moraes, ele está muito ligado ao PT, a Lula. Como fala, muita gente tem o rabo preso com ele. Não sei como é que o cara ainda está no poder. Aí o Elon Musk faz até pergunta, né? Os brasileiros têm que escolher entre a democracia ou o Alexandre de Moraes. Só que não é os brasileiros que escolhem. É lógico que se pudesse para todo o Brasil, esse cara não estava mais ali no poder, não estava naquela cadeira. Não é ninguém que escolhe. O cara com os desmandos, com tudo, os processos contra ele, o cara usando o poder dele para poder implantar provas, tudo. Ninguém tá a favor desse cara. Esse cara não é um herói. Esse cara não sai na rua, o pessoal aplaude ele, aperta a mãozinha dele, puxa, o senhor é meu herói, eu sou seu fã, estava fazendo um bom trabalho, e o cara não tem isso. Ele não passa na rua, o pessoal fala mito, aplaude ele. O cara não é isso. Não é um cara ovacionado, não é um cara amado para dizer que o povo está preferindo escolher ele a ter que escolher a democracia. De longe, nem se compara a isso. Tem nem comparação a isso. E é claro que vamos ver agora o Twitter indo embora do Brasil. Vai ficar por enquanto eu estou acessando, estou postando algumas coisas, até um dia acontecer igual foi com o Orkut. Quando liguei o computador pela manhã tinha acabado, mas aí o Orkut acabou por outros motivos, lógico. Mas é praticamente quase a mesma coisa. Quem vai postar uma coisa num dia, vai postar. Quem puder salvar logo suas fotos, tirar seus vídeos, suas boas lembranças, botar logo em outro lugar, tirar, botar em outra rede social. Essa foto só tem no Twitter, vou tirar essa foto, postar em outro lugar, antes que um dia o cara abre, perdi tudo, minhas fotos, meus vídeos, tudo ali, minhas memórias. É o que vai ser. E Elon Musk, ele fez muito bem mesmo, não tem que ceder. Ele não tem que ceder a ditador nenhum. A pessoa que está rasgando a Constituinte. E eu não sei se o Alexandre de Moraes ele vai cair, vai sair daquela cadeira, ou se tudo vai terminar em pizza e caviar e vai ficar lá mesmo. Honestamente, eu fico um pouco esperançoso com esse país. Agora, as pessoas vão passar a ter medo da justiça, mas não porque deve a justiça. Porque tem um cara que se acha um monarca, alguma coisa assim, eu sei lá o que esse cara acha que é. E Alexandre de Moraes, aí o pessoal fala, ele está fazendo um retrocesso ao Brasil. Mas lembrando, não o retrocesso da época do regime militar. Ele está voltando o retrocesso da época da monarquia.
que aonde ele é o rei e quem fala contra ele comete o crime de lesa majestade. É fazer o que, né? Agora, para o presidente Lula, a saída do Twitter no Brasil não representa nada, não é grande coisa. É igual o Nicolás Maduro também, sair lá. É só uma rede social, de fato. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas é só para lembrar que é por aí que começa. Uma liberdade sendo tomada aqui, outra ali, até que chegar ao ponto que até querer também caçar o próprio YouTube. Aí nós vamos ver onde vai as coisas. Depois regulamentar a internet, horários, como dizer assim, reduzido para se usar a internet, ou você só pode usar a internet uma vez por semana, tudo monitorado, tudo vigiado. Aí parece até aquele filme de Tom Cruise, o Minority Report, uma máquina que criaram para ver o que as pessoas estavam fazendo para poder evitar que uma pessoa cometesse um crime. Uma tecnologia super avançada, né? Nós vamos fazer isso para poder monitorar. Você está em casa, no seu computador te monitorar, você está postando conteúdo que não deve ser, ó. Daqui a pouco chega a polícia, arrebenta a tua porta e te leva preso. Parece que eu estou sonhando, divagando, estou viajando. Mas é assim que começa. Honestamente, falando honestamente, se há 10 anos atrás pudéssemos voltar a uma máquina do tempo e falasse o que está acontecendo hoje com uma pessoa no Brasil, falasse, daqui a 10 anos vai estar assim, 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 para mim tudo. Que mentira, nada, não vai voltar a ditadura, não vai voltar. Aí daí eu vou falar, só se voltar ao regime militar. Aí iam dizer, só se o Bolsonaro vencer e implantar o regime militar, vai ter censura. Não era o que o pessoal falava, o medo? Pois é. Jair Bolsonaro venceu, não teve nada disso. Lula venceu e agora que está tendo isso. Pois bem, estou terminando por aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Deixe seus comentários, suas opiniões, se vocês concordam, discordam de mim. Vocês estão em cima do muro, estão neutro. Alexandre de Moraes, ele tem lutado pela democracia desse país. Você acredita nisso? Talvez você possa dizer, para mim pouco importa o Twitter sair do Brasil ou não. Sua opinião também. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajude esse canal a crescer. Conto com cada um de vocês. Uma ótima sexta-feira a todos. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.